Olá, pessoal. Bem-vindos à minha apresentação neste segundo CONAMIPA, Congresso Nacional de Micologia, Microbiologia e Parasitologia online. Neste evento virtual, para o qual eu fui convidado, e desde já eu agradeço à comissão organizadora por este convite, eu vou fazer uma preleção sobre micologia doméstica. Isto é, o estudo dos fungos no que possa acontecer no âmbito doméstico. O meu interesse nesse evento advém dos meus estudos socioambientais. Eu faço ensino, pesquisa e extensão na área de estudos ambientais ou estudos socioambientais, mas pormenorizadamente no âmbito da educação ambiental. E aí eu entro com o assunto de micologia doméstica, porque é um assunto pertinente à educação para o meio ambiente. O que nós devemos ter em mente no sentido de nos protegermos de eventuais enfermidades micológicas, de possíveis micoses, no ambiente, basicamente, doméstico, que é um ambiente comum a todos os seres humanos. Daí a importância da educação para o meio ambiente no que tange à presença de fungos em âmbito do lar. Aqui está a minha assinatura digital, na qual eu estou devidamente identificado, professor Carlos Eduardo Fortes Gonzalez, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, foi minha instituição máter. Eu digo foi porque eu encerrei a minha carreira docente por aposentadoria em novembro do ano retrasado, novembro de 2022. E no momento eu estou em processo de contratação para uma outra instituição federal, na qual eu fui aprovado em um processo seletivo para professor visitante, para dar continuidade ao meu ensino, pesquisa e extensão na grande área de estudos ambientais e, inclusive, na educação para o meio ambiente. Para nossos contatos, aqui está a minha rede social profissional, o LinkedIn, podem fazer contato comigo por lá. Querendo compartilhar comigo empreitadas acadêmicas, como, por exemplo, eventuais produções de artigos e outros trabalhos para eventos acadêmicos. Assim também, para conhecer mais sobre o meu trabalho, para possíveis interações, aí tem o meu ORCID, que é uma plataforma internacional, onde eu aproveitei a oportunidade para disponibilizar o meu currículo em língua inglesa. E o currículo Lattes, famoso currículo brasileiro, plataforma do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, e nessa plataforma, então, eles oportunizam a disponibilidade do currículo Lattes, que é uma referência da produção científica brasileira, esta plataforma, este currículo Lattes. Então, ali também vocês veem detalhadamente o que eu fiz ao longo da minha vida profissional na UTF-PR e continuo fazendo pós-UTF-PR, e agora também com ingresso nessa nova oportunidade profissional, que acredito devo iniciar já no mês que vem, em agosto. E, claro, meu correio eletrônico também, desculpem, para contatos mais imediatos. Sem mais delongas, então, podemos iniciar a nossa apresentação sobre micologia doméstica. Aqui está em vermelho o subtítulo, para destacar, já que eu falo de aspectos danosos, perigosos, insalubres, das eventuais enfermidades que possam ser provocadas pelos fungos, constituindo-se assim as micoses. Então, considerações iniciais. Os fungos em ambientes interiores e seu impacto na saúde. A micologia doméstica refere-se ao estudo dos fungos que podem habitar ambientes internos, como casas, escritórios, pequenos comércios, que é o âmbito dessa apresentação, a micologia doméstica. Então, os ambientes interiores, basicamente o residencial, comercial, enfim. E a presença desses fungos pode ter impactos ambientais significativos na saúde humana e, consequentemente, na nossa qualidade de vida. Este campo de estudo, o da micologia doméstica, é, então, fundamental para a compreensão de como se proceder para termos o controle e a minimização desses eventuais impactos que os fungos possam gerar. Desde já, uma noção geral sobre isso. Os fungos sempre vão estar presentes em quaisquer ambientes interiores. A questão aqui é a imunologia individual.
Daí a importância da própria automanutenção da saúde, bebendo bastante água, com uma alimentação regrada, correta, balanceada, leia-se basicamente produtos naturais, quanto mais naturais, melhor, evitar os alimentos processados e ultraprocessados, isto é, aqueles que, por ocasião da fabricação da indústria alimentícia, levam muitos antes que fazem mal depois, como eu dizia em classe. Como assim, antes que fazem mal depois? Todos os antes que são postos nesses alimentos, se não vejamos, corantes, acidulantes, baseicizantes, estabilizantes, edulcorantes, adoçantes, colorantes, conservantes, e todos esses antes acabam fazendo mal depois, inclusive até podendo provocar efeitos para a saúde extremamente danosos, como, por exemplo, até o princípio de um câncer. Esses alimentos artificiais não são reconhecidos pelas nossas células, pelo nosso organismo, nós somos seres biológicos, não sintéticos, não artificiais, então todo esse artificialismo que nós ingerimos acaba prejudicando a nossa saúde. A pessoa é o que ela come. Existe um dito popular que diz mais ou menos isso, e ele é verdadeiro, nós somos o que nós comemos. Então, a manutenção da nossa saúde depende, fundamentalmente, de uma alimentação equilibrada. Claro, não só disso, também do equilíbrio mental e da atividade física, mas, sem dúvida, inclusive para esse equilíbrio mental e para essa atividade física com efetividade, com capacidade e com resultado, tudo começa pela alimentação. Tudo começa pela alimentação. Então, a importância disso aí para que a gente possa privilegiar o nosso sistema imune, o nosso aparato imunológico, nos protegendo, então, dos fungos. Voltando, então, aqui à origem de por que é que eu entrei no assunto do sistema imunológico. Porque nós, estando com o sistema imunológico rígido, isto é, plenamente saudável, nós podemos evitar a maioria das doenças micóticas. O que eu quero dizer aqui, objetivamente, é que boa parte das micoses são doenças oportunistas. Doenças oportunistas são aquelas que se aproveitam da oportunidade da baixa imunológica do organismo para, então, invadi-lo e, no excesso de fungos, provocar doenças. Porque os fungos também estão na nossa pele e, eventualmente, até nos interiores das nossas mucosas. Naturalmente, o desequilíbrio destas populações é que podem provocar as enfermidades, e daí a importância do sistema imunológico saudável. E tudo começa pela alimentação, como eu já comentei, que vai, então, proporcionar também uma saúde mental, é uma das condições para uma saúde mental, a boa alimentação. E vai nos proporcionar também a musculatura e a energia para que nós procedamos às atividades físicas também imprescindíveis para a nossa saúde. Corpo parado é corpo doente. Claro, sem vislumbrar também o excesso, né? Porque a gente já sabe também que as atividades físicas de alto desempenho provocam a saúde, né? O alto desempenho são exageros na prática esportiva. Então, sempre o equilíbrio em tudo, alimentação, atividade física, isso aí vai nos proporcionar, são as condições para nos proporcionar também a saúde mental, que depende fundamentalmente desses dois fatores, junto com o nosso equilíbrio emocional e social. E tudo isso, então, em equilíbrio, em estado rígido, em condições salutares do organismo, vai nos proteger de eventuais micoses, visto que a maioria delas são doenças oportunistas. Como essa lâmina estava em vermelho, né, os fungos em ambientes interiores e seu impacto na saúde, porque aqui são aspectos negativos dos fungos em relação à saúde humana. Vamos mostrar também que os fungos, afinal, têm aspectos positivos, que não são objeto dessa apresentação, mas só para não deixar transparecer que a micologia seja só o estudo das coisas ruins, não é? Das enfermidades, não. A micologia, em geral, a micologia geral, também trata os aspectos positivos dos fungos tão úteis às nossas vidas. E essa lâmina é só para relembrar isso, só para não falar que é uma apresentação que só mostra relações desarmônicas dos fungos para com o ser humano. Então, só para relembrar também que os fungos têm aspectos positivos, eu ponho essa lâmina, que está em tela, com alguns exemplos dos benefícios desses seres para as nossas vidas. Os fungos realizam a decomposição da matéria orgânica com a ajuda de algumas bactérias, além de se associarem às plantas para a obtenção de nutrientes, como o fósforo, favorecendo o desenvolvimento vegetal. Então, aí é uma utilidade ecossistêmica
do equilíbrio dos sistemas ecológicos que os fungos proporcionam, diretamente aqui em relação ao reino vegetal. Além disso, no aspecto utilitário para o ser humano, os fungos também são muito usados na fabricação de pães, bolos, pizzas, embutidos, como, por exemplo, salame e copa, e o queijo. Além disso, alguns fungos produzem compostos capazes de matar bactérias, isto é, eles proporcionam substâncias bactericidas, e a partir dessas substâncias são fabricados antibióticos, como a penicilina, por exemplo, descoberta por Alexander Fleming. Inclusive, muito interessante, já que eu comentei aqui do Fleming, uma curiosidade. Claro, ele entrou para a história por causa disso, e até o seu túmulo, a sua tumba, na lápide, faz jus a isso. Tem um letreiro na tumba do Alexander Fleming, descobridor da penicilina, que diz: Remember, before God, Alexander Fleming, who discovered the penicillin. Lembre, perante Deus, Alexander Fleming, que descobriu a penicilina. Para um biólogo é arrepiante estar na frente desse túmulo, né? Uma coisa bacana, porque a gente estuda na universidade e tem a oportunidade de ver essa tumba, que está no subsolo da St. Paul Cathedral, Catedral de São Paulo, em bom português, situada em Londres, Inglaterra. Então, só uma curiosidade aqui. Continuando a nossa apresentação, então aqui é só para mostrar que os fungos também têm várias benesses para o meio ambiente e para o ser humano. Então, agora, por isso, esse subtítulo em verde: Fungos, equilíbrio ambiental, saúde, indústrias alimentícias e farmacêuticas. Tipos comuns de fungos domésticos. Aspergillus, encontrado em materiais orgânicos como papel e madeira. Algumas espécies produzem micotoxinas, isto é, toxinas micológicas, toxinas produzidas pelos fungos, que são danosas à saúde. O Penicillium é um gênero de fungo comum em ambientes úmidos, conhecido pela produção da penicilina, como eu já comentei na lâmina anterior, mas também pode produzir toxinas vindas do fungo, micotoxinas. Cladosporium, presente em ambientes internos e externos, um dos mofos mais comuns no ar, em superfícies úmidas. E o Stachybotrys cartarum, conhecido como mofo preto, produz micotoxinas que podem causar problemas de saúde significativos. Condições favoráveis ao desenvolvimento fúngico. Umidade. Ela é fundamental para o desenvolvimento do fungo. Assim sendo, ambientes como sótãos, porões, banheiros, cozinhas, lavanderias e outros ambientes que favorecem a umidade no âmbito doméstico de pequenos comércios, eles são particularmente suscetíveis ao desenvolvimento de fungos. E daí, obviamente, a importância da higienização continuada, constante e bem feita nesses locais, exatamente para mantê-los saudáveis, para não promoção de doença. Inclusive em ambientes como banheiros e cozinhas, onde temos um contato humano mais direto e nos aflige mais diretamente. O banheiro, onde nos despimos, onde temos contato com superfícies no banheiro, como a do vaso sanitário, pisamos descalço no box. Então, é uma situação que a gente já expõe mais o corpo, despido, como na ocasião do banho, por exemplo, ou parcialmente para uso do vaso sanitário, e tocamos em todos esses objetos, né? E estamos envoltos por eles, e isso sobe também para a atmosfera local do banheiro, do box. Então, daí a importância da higienização constante e séria desses ambientes para evitarmos o risco de micoses. Ajudar a evitar as micoses. E cozinha, então, nem se fala, é onde produzimos os alimentos. Daí a importância da higienização correta e continuada da pia, da superfície dela, da torneira, das manoplas, que são os pegadores, né? São onde pegamos as torneiras para abrir e fechar, né? Seja de erguer e de abaixar, ou torneiras giratórias, mas então a importância da higiene constante disso aí. Inclusive no bocal da torneira também, que pode acumular fungo, assim como também podem acumular seres vivos microscópicos ali na saída
da torneirinha do filtro d'água, por exemplo, não só fungos, mas outros seres aglomerados ali, tanto que fica macroscópico. Você vê, às vezes, o mofo ou o limo, que é a multiplicação desses seres nesses locais que eu descrevi agora. Então, daí a importância da higiene correta desses locais. E, junto com a umidade, um fator que favorece muito o desenvolvimento fúngico é a temperatura. Fungos domésticos prosperam bem em temperaturas moderadas a quente, geralmente entre 20 e 30 graus, e é justamente o caso brasileiro. Somos um país tropical e algumas regiões até de clima equatorial, como no extremo norte. E mesmo aqui na região sul, onde estou, que o clima é subtropical, ele é um subtropical, mas muito parecido com o tropical, quer dizer, além de primavera e verão muito quentes, como o restante do país, mesmo nas estações mais típicas desse subtropical, como o outono e o inverno, nós temos uma situação meteorológica, ou melhor, climatológica, porque ela pode perdurar por semanas, que se chama aqui no sul de veranico, isto é, pequenos verões. E esses pequenos verões, no meio de outono e inverno, também são essas temperaturas de 20 a 30 graus, propiciando, então, a multiplicação desses seres. E daí a importância de se considerar bem a higiene, já que nós temos a situação da junção de umidade e de temperatura no país todo, que, afinal, tem climas favoráveis a isso. O equatorial, o clima tropical, que é o clima básico da maioria do nosso país, quanto à expansão geográfica desse clima, e no sul só uma área bastante limitada, e temos o subtropical. Mas, repito, o subtropical é muito semelhante ao tropical, até por situação desses veranicos no meio de outono e do inverno. Outra condição favorável ao crescimento dos fungos são os materiais orgânicos. Daí a importância da higienização constante de superfícies. Madeira, papel, alimentos, poeira são meios ideais para o crescimento dos fungos. Então, daí a importância da higienização constante e, no caso dos alimentos, da preservação constante. Assim que acabar o uso do que eu estou manipulando cru para eu preparar alguma situação gastronômica, culinária, eu já guardo o que sobrou na geladeira, ou no extra frio, ou no congelador, conforme o tipo de alimento, evidentemente. Lembrando que o que eu tirei do congelador não deveria descongelar, isso não é interessante também em termos de saúde. Descongelou, o ideal é que se prepare o alimento, nem que não se vá comer na hora, mas depois que descongelou, ele vai se preservar melhor pela cocção, isto é, cozinhar, fritar, assar, ou seja, o que for, conforme o alimento e o que eu estou fazendo, e daí essa comida pronta para a geladeira. O descongelamento e o congelamento constante também favorecem estragar o alimento. E claro, como no caso da cozinha, já que falamos de materiais orgânicos, reforço novamente a situação da necessidade de uma higienização constante. Tábua de carne, superfície onde eu estou cortando alimentos, pratos, mesas, bancadas, pias, né? Isso tudo tem que estar constantemente higienizado e esses materiais conservados. Por exemplo, o que eu chamo de materiais conservados ou preservados? As tábuas de carne, sejam de plástico ou de madeira, com o tempo, pelo uso constante, continuado, o plástico e a madeira podem sofrer ligeiros cortes, porque eu vou passando a faca para cortar os alimentos, sejam quais forem, vegetais ou carnes. E esse corte, embora macroscopicamente para a nossa vista possa parecer algo pequeno, aquilo ali para fungos, bactérias e outros micro-organismos, aquilo ali é um abismo. Então, é uma profundidade, né? Porque são microscópicos. Então, contaminam esses ambientes de tábua de carne, tábua de plástico. E eu não saberia dizer qual é o pior, tábua de plástico ou de carne. Se quiserem pesquisar isso, fiquem à vontade, porque eu próprio já tive a oportunidade de ler estudos diversos, um apontando que a tábua de plástico era mais prejudicial e outro apontando que a tábua de carne era mais prejudicial à saúde, por causa do acúmulo de materiais orgânicos e, consequentemente, da proliferação de micro-organismos. E aí eu não busquei mais sobre isso, eu não sei o que dizer. Mas, repito, eu já li as duas situações em artigos científicos. Um defendendo tábua de plástico, outro defendendo tábua de carne. Né? Então, na verdade, parece difícil achar uma tábua de carne adequada. Porque alguém pode aí pensar, de vidro, tem em casa.
Tá, tudo bem, em termos de higiene pode ser, concordo. A de vidro, então, tá bom. Só que daí a de vidro tem o inconveniente de segurança que a de carne e a de plástico não tem. A de vidro quebra com muita facilidade, né? E se quebrar, inclusive, durante o preparo do alimento, eu perco tudo, né? Porque eu não vou arriscar, por razões óbvias, comer alimento com micro-resíduos de vidro, cacos de vidro. Então é complicado, né? A única tábua que parece ter vantagem de não ter contaminação, que é de vidro, isso é uma vantagem dela realmente. Ela não tem essa contaminação porque é de fácil higienização a de vidro. Só que daí tem o problema, repito, que ela quebra facilmente, em oposição ao plástico ou à madeira, que não vão quebrar com a facilidade do vidro. Aqui algumas fotomicrografias, só para ilustração, de alguns exemplares de fungos. Mas eu não vou me deter ou não estou preocupado na identificação, porque quando eu preparei essa apresentação de micologia doméstica, eu quis ser bastante pragmático. Isto é, que vocês vejam as imagens macroscópicas, como fica numa cozinha, num banheiro, numa sala, numa roupa almofada, o que eu enxergo para identificação, para ter o cuidado de higiene. Eu não estou preocupado nessa apresentação com o estudo microscópico. Vejam, eu não estou dizendo que o estudo microscópico não é importante, ele é super importante em outras situações. Micologia médica, pronto, é outra questão. Né? Na micologia médica, um dermatologista poderá ele eventualmente poderá precisar de amostras microscópicas de uma infecção da pele do paciente, por exemplo, mas aí é micologia médica, é outra coisa. Aqui é micologia doméstica. Claro que eu poderia me deter também no microscópico, mas repito, como eu quis fazer uma apresentação aplicada imediatamente para os estudiosos e estudantes interessados, no caso vocês, profissionais e estudantes, sobre micologia doméstica, eu vou ser bem pragmático. Eu vou mostrar fotos macrofotos, coisas que eu vejo de verdade dentro da casa, em uma parede, numa fruta, numa cozinha, em uma superfície dentro do ambiente doméstico ou comercial. Então, só aqui eu me detive para que vocês vejam algumas fotos coloridas de algumas situações de imagens microscópicas de fungos que estão presentes aí no ambiente doméstico. Então, ciclo de vida dos fungos. Os fungos domésticos têm um ciclo de vida que inclui fases de crescimento e reprodução. Esporos são liberados no ar e podem se estabelecer em novas superfícies, perpetuando o ciclo de vida e disseminação. Exatamente por causa desse último raciocínio que eu teci aqui, que os esporos são liberados nos ambientes interiores no ar, é mais uma importância da higienização. Claro, porque o fungo, então, ele não fica só naquelas superfícies que ele contaminou inicialmente, pela própria agitação do ar interior, porque dentro de uma casa eu caminho, eu mexo em objetos, eu ergo coisas, eu abro gavetas, eu desloco cortinas, aqui tem uma cortina. Então, claro que todas essas situações, se isso aqui não está higienizado propriamente, né, vai espalhar poeira e, junto com isso, o material fúngico, os esporos, e podem, então, provocar infecções, contaminações, a partir do ar. Essa tosse não foi da cortina, não, tá? É que eu realmente estou com um pouco de tosse. Fez muitos dias secos recentemente aqui na cidade onde eu moro. Agora que choveu os últimos dias, mas estava seco já de longa data, e isso não é muito agradável ao trato respiratório, né? Estou com um pouco de sensação da secura anterior, não vou lhe mexer na cortina. Essa aqui está lavada. Continuando. Então, como eu disse, eu estou preocupado com o macroscópico, com as imagens. Nesse sentido, eu trouxe imagens de coisas que a gente pode trazer para dentro de casa acidentalmente, ou estragarem dentro dos nossos lares. E daí implica na micologia doméstica, como, por exemplo, no caso do milho. Infecções fúngicas no milho. Então, desde já, a seguinte situação. Olhando, inclusive, a imagem da esquerda, que é o milho na espiga dele. E eu posso ter isso dentro da casa. Ou mesmo, aqui no lado direito, se eu for falar de, por exemplo, pipocas, milho para pipoca. Aí já vai vir a pergunta imediata que eu vou responder já. Muita gente pode pensar, mas ali no milho que é para pipoca, nesse milho solto aí, eu posso separar os grãos contaminados e usar os outros. Ou na espiga, ou mesmo raciocínio. Eu poderia cozinhar isso daí, daí tirar os grãos estragados, ou no retirar os grãos, eu eliminar os estragados. Resposta pragmática. Não. Quando se fala de saúde humana, não vale a pena nunca eu correr riscos à minha saúde ou pôr a saúde dos outros também em risco junto comigo, se eu sou o cozinheiro da casa, digamos assim,
com alimentos estragados, achando que eu posso tirar a parte estragada e comer a restante. Claro, não vou ser hipócrita, já fiz isso. Quem que já não fez isso, eventualmente, né? Tirar uma parte estragada de alguma coisa, mas tecnicamente recomendando, não. Esses alimentos deveriam ser descartados. Como esse aí da imagem. Não vale a pena tentar consumir nada disso aí, por exemplo, catando grãos de milho saudáveis na imagem direita, ou aproveitando os grãos aparentemente bons da imagem da esquerda, dessa foto do milho, dessas fotos de milho. Não vale correr o risco. Por alguns reais, você pôr em risco a saúde, ou até mesmo provocar uma fatalidade. Ninguém sabe ao certo, às vezes, como está o seu sistema imunológico até pegar uma infecção. Então, não vale a pena correr o risco. E além disso, tem outra. Mesmo que você ache que você está com o seu sistema imunológico em dia, você não pode ter certeza disso, pelo seguinte motivo. Você pode, eventualmente, já estar com uma infecção que não apresenta sintomas, porque você é, por exemplo, um indivíduo bastante resistente ou porque essa infecção está na fase inicial. Então, você pode não sentir nada conscientemente, mas o organismo já está se ressentindo da infecção sem ainda apresentar sintomas. E, nesse sentido, ele já está fragilizado, portanto, e você achando que está bem, arrisca aí separar o bom do ruim e comer o bom, porque você acha que você está resistente, quando já não está, porque, repito, já está com uma infecção em processo, onde você ainda não sente sintomas, ou, eventualmente, você não tem a sintomatologia, porque recém foi infectado, mas o sistema imune já está se ressentindo com isto, embora você não tenha sintomas. Então, tanto no caso A quanto no B, você já está com o sistema imunológico fragilizado e pode ter consequências negativas por causa disso. Mesma coisa, na micologia doméstica, eu posso trazer para dentro de casa uma cebola, que distraidamente tinha alguma das faces aí da cebola estragada e eu não vi, e aí em casa isso vai se ampliando depois, conforme é armazenado, e, ou, enfim, né? Ou você não prestou atenção quando pegou na gôndola do mercado, ou até pegou ela saudável, mas estragou depois. Aí é o mesmo caso, já comentei, o descarte disso aí. Não vale a pena correr o risco, querendo cortar as partes ruins, descascar, e o que tiver por baixo, preto de mofo também, querer retirar e comer. Não vale a pena o risco. O ideal é jogar fora. Uma observação específica sobre a cebola é muito vantajoso, dando um conselho sobre a cebola, guardá-la na geladeira. Claro, guardando na geladeira, além de ser muito mais demorado esse processo, isso é, eu consigo conservar por muito mais tempo, também tem a vantagem na hora de cortar a cebola, porque na hora que eu corto, ela elimina um ácido que é volátil, e esse ácido irrita enormemente a vista. Então é mais fácil cortar a cebola gelada, e mesmo assim ela vai irritar um pouco. Então a dica aqui é, no que você tirou a cebola da geladeira e higienizou, já corta imediatamente o mais rápido possível. Porque quanto mais fria essa cebola está, obviamente pelo frio, vai desprender menos ácido e no corte não vai ser tão irritante para a vista. Então, tirou da geladeira, higienizou, já corta. É o melhor meio de evitar o máximo possível a irritação ocular em função do ácido volátil natural da cebola. Geladeira. Além de evitar essa situação de fungos aí que eu estou mostrando. Na geladeira vai se preservar por muito mais tempo. Quaisquer alimentos, obviamente, a gente sabe disso, né? Então, muitos vegetais é interessante guardar na geladeira. Eu vou falar de outros vegetais, que é o caso também, nas próximas imagens. O da direita é um tomate. E, aproveitando que eu acabei de dizer na imagem anterior, o tomate é um alimento ideal também para ser guardado na geladeira, inclusive quanto mais maduro. Eu só recomendo deixar tomate fora da geladeira se ele está muito verde e você está atento a ele, tem a expectativa de usá-lo assim que amadurecer, porque senão também não. Do contrário, cria essas situações aí. E já disse, você não deve tentar cortar a parte ruim e aproveitar a parte boa. Bom, esse da imagem, ninguém faria isso, né? Nesse estado que ele está. Mas mesmo que tenha umas manchinhas menores, repito, não é recomendável fazer isso. Porque não se esqueçam que vocês não têm acesso ao microscópico. Você está observando macroscopicamente, isso é uma partezinha machucada aqui do tomate, eu vou cortar fora. E aí você olha o restante, não tem mais nada, era só o que eu cortei. Macroscopicamente, sim, mas microscopicamente já entrou fungo lá para dentro que é invisível a olho nu.
né? Porque é uma contaminação menor, você não vai enxergar e está lá, daí o risco à saúde. E aqui também, né, no caso de algumas frutas, né, aqui algumas frutas cítricas também totalmente mofadas, algumas parcialmente mofadas, mas mesmo as parcialmente estragadas, o destino mais adequado é o resíduo sólido, né, é você separar o lixo, o material orgânico, isso aqui não serviria para o consumo. Morangos, mesma coisa, até porque é um fruto mais caro, é muito comum as pessoas, eventualmente, mas tem essa pontinha só com mofo, corta fora. Não é adequado. É o mesmo caso lá do tomate. Eu corto fora e macroscopicamente não vejo mais nada, está bom. Não, ele não está bom. Ele não está bom. É que macroscopicamente você não vê mais nada, mas como no tomate já pode ter ingressado no vegetal e você vai consumir isso aí, pondo a sua saúde em risco, não vale a pena, não vale a pena. Joga fora. Geladeira também, evidentemente, para os morangos. Aqui também fruta cítrica, em estados diversos. A da direita já totalmente comprometida. Na foto da esquerda, um fruto parcialmente comprometido. Mas, repito o meu raciocínio. No fruto parcialmente comprometido, joga fora. Não vou dizer os outros, que na imagem aparentemente estão bons, e se eu não vejo nada na casca, que já é uma epiderme vegetal protetora, você higieniza e come. Mas esse da foto, claramente, com a mancha maior, indicando a presença micótica, não é aconselhável o consumo. Joga este fruto da esquerda fora e os outros, como eu disse, não havendo manchas na casca, você vai higienizar, porque tem uma proteção natural epidérmica, que é a casca vegetal que envolve o fruto. Isso você vai cortar, a porção epidérmica do fruto você vai cortar, né? Você não consome uma fruta cítrica assim, você vai tirar o interior, parte interior, sejam gomos ou se é espremido para suco, e aí você vai remover eventuais sujidades na casca do que ainda não está mofado, mas estava no meio, estava junto com esse exemplar mofado. Maçãs, mesma situação, a da esquerda totalmente comprometida, a da direita, eventualmente algumas pessoas fariam o que eu já estou comentando diversas vezes, vamos retirar, vamos cortar fora aí essas partes apodrecidas, deterioradas ou já contaminadas e vamos comer o resto. Não é interessante, é sempre um risco à saúde, sempre, 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 sempre. Tenham isso em mente, não vale a pena. E como estudiosos e estudantes da área, profissionais e estudantes, portanto, né, profissionais são os estudiosos e os estudantes são os que estão na faculdade nessas áreas aí, das ciências da saúde, ciências médicas, etc., realmente recomendar dessa maneira, evitar o consumo desse tipo de alimento nessa situação de infecção micológica, contaminação micológica. Aqui no caso, arroz. O da direita é um risoto que foi preparado e mal conservado, possivelmente deixado fora do gelo, e com a presença clara aí de diversos tipos de fungos, tomadas as duas imagens em conjunto. O risoto é particularmente sensível, né, porque risoto implica sempre na presença de algum molho, que é o que caracteriza o risoto, seja do que for. Então, é interessante sempre a conservação na geladeira. Irônico pensar aqui, né? Me ocorre agora que um dos risotos famosos é risoto de fungo, risoto fungo, né? Onde ele é então aproveitado como alimento, é um risoto extremamente saboroso, o risoto fungo. Mas o risoto fungo, quando os cogumelos são usados como alimentos. E não aqui que os fungos estão contaminando um outro risoto, como um risoto de queijo, que é o que parece ser na foto à direita, não tenho certeza, só trazia a informação que era algum tipo de risoto, né? Parece risoto de queijo, pela coloração amarelada que está junto do arroz. Ou talvez com açafrão, né? Mas porque já começou a estragar, está com esse aspecto. Para mim, parece mais de queijo. Estou fazendo essas observações porque eu sei fazer risotos diversos e gosto de prepará-los. Parece ser de queijo, pela coloração, este risoto da foto da direita. E na foto da esquerda, só consigo identificar massivamente a presença de arroz. Não diria que é um risoto, é um arroz que foi deixado fora da geladeira. Pão é super comum, né? Ele adquirir bolor. Uma das soluções é conservar o pão na geladeira. Claro, tem muita gente que fica desagradada pelo paladar do congelado, mas aí uma solução é pôr no micro-ondas muito brevemente ao retirar da geladeira, questão de segundos, 10, 15 segundos, e já ficaria em uma temperatura mais agradável para o consumo.
De todo modo, o pão tem uma validade, né? E é bastante estreita, inclusive, quando você compra esses pães fatiados em supermercado, pão de forma, como quase todos esses aí nas imagens, né? Praticamente todos esses aí são pães de forma, com exceção dos 2 pães no centro da imagem, em cima de uma mesa de madeira, que daí seria, não sei como é que chamam na região de vocês, aqui chamaria como pão francês, pão d'água, alguma coisa assim, pãozinho francês, pãozinho d'água. Esse aí na superfície de uma mesa com ripas de madeira, né? Esses 2 pães aí. Um mofo também, como todos os outros pães fatiados nas outras imagens. No supermercado é preferível, nesse sentido, você comprar os pães fatiados em plástico transparente. Claro, porque no plástico transparente eu consigo ver se está contaminado ou não, e não jogar o meu dinheiro fora por causa dessa situação. Aqui é a situação de roupas. Roupas é mais fácil higienizar, simples questão da lavagem. Se persistirem manchas, aí existem produtos de limpeza diversos que possam retirar essas manchas. Madeira é a mesma coisa. Madeira é fácil, um pano úmido acaba tirando tudo, na maioria dos casos, e aí o enceramento faz o fecho final. Numa tábua de carne, como na imagem do canto superior direito da foto, aí talvez seja o caso de jogar fora, e não é tão fácil remover. Mas essas outras 3 fotos de mobiliários, de mobílias e de piso, é questão de passar um pano úmido, e na sequência o enceramento elimina a recontaminação. Paredes, tem que ser lixado, retirado o fator umidade, se for algum vazamento, e as paredes pintadas. Impactos na saúde provocados pelos fungos. Alergias, infecções respiratórias, micotoxinas. Todas essas situações que já foram comentadas e são óbvias quando se trata de contaminações fúngicas. Prevenção e controle. Então, tem que controlar a umidade, fazer limpeza regular, reparo de vazamentos e uso de desinfetantes. E é isso, pessoal. Fico totalmente à disposição de vocês para os contatos que eu já falei e grato pela atenção nessa apresentação. Um ótimo evento para todos nós. Até mais.